pessoal do canal GMG, tudo bem? Meu nome é Rafael Soares, sou um médico veterinário e trabalho na BT Aditivos como coordenador técnico da divisão animal. Hoje iremos conversar um pouco sobre antioxidantes naturais. Como sabemos, 60 a 70% do custo da produção animal está relacionada à alimentação, pois é ela que precisa de níveis adequados de nutrientes para melhorar a capacidade do animal. Os óleos e gorduras são ingredientes muito utilizados como fonte concentrada de energia. Isso permite a formulação de dietas com alta eficiência para animais de produção. Rações e ingredientes destinados para a alimentação animal possuem grande problema chamado oxidação lipídica. Essa oxidação lipídica ela leva à queda da qualidade sensorial, perdendo o sabor, o aroma, a textura e a cor do alimento. Ocorre a perca de valor nutricional, perda de vitaminas, carotenoides, proteínas e até os ácidos graxos essenciais. E leva também à depreciação do produto, causado, no caso, pela formulação de radicais livres. Hoje, existem vários métodos que são capazes de retardar ou até mesmo inibir a oxidação lipídica. Diminuir o contato com o oxigênio do alimento, ou seja, colocar em embalagens a vácuo, diminuir a temperatura de armazenamento e processamento e até mesmo a utilização de antioxidantes. A oxidação lipídica é um fenômeno no qual o oxigênio é adicionado ou são removidos hidrogênios e elétrons, na presença de catalisadores como calor, radicais livres e luz. O mecanismo de oxidação pode ocorrer em tecidos animais, vegetais e em produtos obtidos do mesmo, como óleos e gorduras. Ocorre somente em ácidos graxos insaturados. Existem três formas de oxidação lipídica, A autooxidação, a oxidação enzimática, que é causada pela lipoxigenase, e a fotooxidação. A autooxidação ela é dividida em três fases: iniciação, propagação e término. A iniciação ocorre a formação de radicais livres devido à retirada de hidrogênio em condições favoráveis, como luz e calor. Na propagação, os radicais livres são muito reativos. Esses mesmos vão atacar outras moléculas e vão se transformar em radicais livres, formando uma propagação dessa construção de radicais livres, Isso se chama um processo autocatalítico. O término ocorre com essa quantidade de radicais livres. Eles vão se combinar e formar moléculas estáveis. Todas essas rotas contribuem para diminuir a qualidade e modificar a estrutura devido à degradação de vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais. A oxidação lipídica dos alimentos, além de comprometer a característica sensorial como aroma, sabor, textura e valores nutricionais, produzem substâncias que comprovadamente são tóxicas, como radicais livres. Os antioxidantes são definidos como substâncias empregadas para preservar os alimentos, além de atuarem como inibidores de radicais livres, interferindo no mecanismo de autooxidação de lipídios. Existem dois tipos de antioxidantes, o primário e os sinergistas. O primário, ele previne a formação de radicais livres, Esses antioxidantes têm uma velocidade de reação com oxigênio ou com radicais livres que são formados muito rápido. Eles sequestram o oxigênio ou poucos radicais livres que foram formando, retardando o início da oxidação, melhorando o shelf life do produto. Os antioxidantes sinergistas, eles são uma substância com pouco ou nenhuma atividade antioxidante. Um exemplo de antioxidante sinergista é o ácido ascórbico. Ele atua como removedor de oxigênio. Os antioxidantes naturais, eles têm uma tendência de uso crescente, principalmente no alimento natural, destinado a animais de companhia. Resultados estão semelhantes aos antioxidantes sintéticos. Exemplos de antioxidantes naturais: temos a vitamina E, que são tocoferóis, e os óleos essenciais e seus substratos, São óleos essenciais de alecrim, óleos essenciais de orégano. Vamos falar um pouco sobre eles. A vitamina E são tocoferóis, são compostas basicamente de tocoferóis, que são antioxidantes. Elas sequestram elétrons, ou seja, elas interrompem o processo de oxidação nas fases de propagação e terminação. O uso de vitamina E, quando consorciado a outros componentes, como os de óleos essenciais, melhora muito o poder do antioxidante. Os óleos essenciais
São extratos retirados de várias partes das plantas, né? Eles têm uma força antimicrobiana muito grande. Os antioxidantes naturais são aditivos que irão agir preferencialmente com oxigênio e com os radicais livres, fazendo que pule a etapa de propagação para a etapa de terminação, ou nem inicie a etapa de iniciação. Os óleos essenciais de alecrim têm como principais componentes o ácido rosmarínico e o carnassol. Seu uso já é bastante diluído no meio da nutrição. Um dos grandes vantagens desses produtos é a estabilidade semelhante ao BHT, ao BHA, que são antioxidantes sintéticos. Os óleos essenciais de orégano, eles já têm uma composição carnavacol e timol, né? Esses dois princípios ativos, ele possui uma capacidade antioxidante semelhante ao BHT. Vale ressaltar que ambos os compostos possuem uma capacidade antimicrobiana muito forte. Pensando nessas tendências de alternativa para antioxidantes sintéticos, os óleos essenciais estocosferóis têm um apelo totalmente natural e isento de riscos referente à sua utilização. O BT-Ox Prime é a inovação para a linha de antioxidantes da BTA, com efeitos garantidos e seguros para o animal. Ele é um produto totalmente natural, que age rapidamente com a neutralização de radicais livres, impedindo a oxidação de gordura, óleos e vitaminas. Ele é um produto totalmente termoestável, podendo ser adicionado no processo produtivo e utilizado em altas temperaturas. Ele protege contra a degradação dos aspectos físicos e sensoriais do produto. E ele tem um aumento do shelf life das matérias-primas e rações. O efeito prolongado garante a proteção por mais tempo, evitando o efeito da rancidez oxidativa. As soluções com ingredientes mais saudáveis e eficientes são motivadores para o desenvolvimento de produtos que atendem à necessidade do mercado PET. Dessa forma, a inovação e segurança alimentar podem caminhar de mãos dadas. Espero ter ajudado vocês conhecer um pouco mais sobre antioxidantes naturais. E a equipe técnica da BTA Aditivos está à disposição para eventuais esclarecimentos quando precisar. Até mais!